Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas. E hoje, gente, eu trouxe um testemunho. Uma amiga me apresentou esse testemunho. Eu fiquei assim tão apaixonada, porque é algo muito improvável. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse testemunho. Quem veio dar esse testemunho foi a Alexandra, só que ela tem um sobrenome tão difícil que ela mesma vai ter que se apresentar, porque tá difícil de falar. Então a Lê vai ter que se apresentar porque o sobrenome dela é muito chique, é alemão, sabe? Ela tá aqui no Brasil só uma temporada, então ela se apresenta, mas ela é analista comportamental e tem uma ONG que chama Metanoia, que eu já tô doida pra conhecer. Bem-vinda, Lê! Obrigada, querida. Me conta esse sobrenome, como é que fala esse sobrenome seu chique, porque senão as pessoas não vão saber. Sim, é Burretman. Burretman. É, Burretman. Então, isso. bom, pronto, aí está aqui a nossa convidada. Sim. Eu tô muito grata ao Senhor por ter te trazido aqui. Obrigada. Por você estar aqui para contar um pouquinho do que o Senhor fez, algo tão improvável na sua vida, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Começa do início, eu vou ficar aqui caladinha, só conduzindo esse bate-papo. Tá bem, uma alegria também, querida. Muito obrigada. Eu falo sempre que, assim, o Senhor, Ele espera isso de nós, né? Que a gente leve a nossa história para que outras vidas sejam impactadas. Amém. Para que outras vidas sejam transformadas. E o que Ele fez na nossa vida, Ele quer fazer também em toda a humanidade. É isso aí. Esse é um projeto que o Senhor tem para todos. E falando um pouco assim da minha história, eu nasci em um lar não desejado, né? Não foi um lar assim sonhado, vamos dizer. E tinha todas as possibilidades para não dar certo. Então hoje eu entendo assim, a gente sabe que nem todos estão preparados para serem pais. Concordo demais. Tem Né? pessoas que nasceram para ser pais e mães, Sim. outras parece que acontece e você tem que saber lidar com aquilo ali. Exatamente. E então assim, a família ela vai se formando de várias maneiras. Eu passei uma infância muito difícil e não tinha lembrança nenhuma de ter sido uma pessoa feliz. Eu não me via, nem para te falar a verdade, Cris, eu nem me via como pessoa, enquanto pessoa. E aos 16 anos eu vim para Belo Horizonte para estudar, morei num pensionato, foi um tempo muito difícil e eu tinha sempre aquela vontade que algo acontecesse na minha vida para que eu fosse feliz. Eu esperava isso, mas nunca acontecia. E nem sabia onde buscar essa tal felicidade. É incrível, assim, eu até frequentei alguns lugares tentando encontrar, sabe? Mas até fui a igrejas diversas, mas não tinha. Não se achou. Não tinha. Era algo assim, a minha vontade era a não existência. E eu imaginava então que o dia que eu encontrasse um marido, eu seria uma pessoa melhor. E eu encontrei o meu marido, nós fomos morar juntos. E daí começa uma outra fase também da minha história, que essa felicidade também não chegou. E eu trabalhava num lugar, quando de repente eu encontrei uma pessoa e eu falei com ele, você é crente, né? Ele falou, sou. E aí eu falei com ele, eu também já fui. E ele só soltou essa palavra, e agora eu quero fazer um parêntese, a importância da gente levar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Como diz na palavra de Deus. E esse homem disse pra mim, um dia você vai voltar. Tudo bem. Só isso. Só falou isso pra mim. E é impressionante como você reconheceu nele
um crente, aquele que crer, porque as pessoas às vezes não entendem a diferença de cristão, de crente, de evangélico. É totalmente diferente. Você crer em Deus, você é cristão, você crê em Cristo. E para aquilo ali foi importante para você reconhecer super importante, isso. E você vai entender o que eu tô te falando, essa falinha aí que aconteceu entre nós. Bom, eu passei, durante todo esse tempo, Cris, eu sempre, como eu te disse, assim, era uma tristeza tão grande na minha vida. Eu já dormi na rua em Belo Horizonte, eu andava totalmente, literalmente maltrapilha. E certa vez eu entrei no caos total, dentro de um quarto. Não queria comer, tomar banho, já tinha minha filha, ela estava com 5 anos. Você já tinha noção que era uma depressão? Não, ainda não. Não, porque aquilo era constante em mim. Eu sabia que era eu. Aquilo fazia parte de mim. E o meu marido me levou para uma clínica. Em seguida, depois de uma consulta, a médica pediu para ele pegar minhas coisas que eu ficaria lá por um tempo. Esse tempo foi de 6 meses. Então você ficou 6 meses numa clínica psiquiátrica. Uma clínica psiquiátrica. E agora eu quero te contar o seguinte. A minha mãe, ela falava assim comigo: filha, você quer morrer. Eu sinto que você quer morrer, mas eu quero te falar uma coisa. Que se você morrer, a sua filha vai ser dada para alguém, para adoção, porque pai não quer saber, homem não quer saber de filho, vai arrumar uma outra mulher. E ela estava certa, eu queria morrer. E eu planejava no meu trabalho. Eu subia ao 23º andar e ficava olhando ali como eu pulava, como eu iria pular dali. E você queria morrer com o intuito de parar de sofrer? Eu queria morrer, porque a vida não tinha interesse. O que eu estava fazendo ali? E então foi quando eu planejei pular com a minha filha, para que não sobrasse, para que ela não ficasse, para que ela também não sofresse. Então eu planejava isso durante toda a minha vida. Aos 17 anos eu tive um diagnóstico de borderline, eu tive um diagnóstico de uma depressão sem cura. Mas não segui com o tratamento. E dentro dessa clínica, eu tomava 12 comprimidos por dia. Então, não tinha consciência. A minha filha me visitava, o meu marido. E só que um dia eu liguei para esse homem. Nem sei se eu posso falar o nome dele aqui. Pode, eu posso falar? Pode. Ele não me conhecia, é o deputado João Leite. Ele não me conhecia, eu liguei para o gabinete dele, era noite, e ele me atendeu. E eu falei onde estava. Então, no outro dia, ele foi com a sua esposa, a Eliana, e eles foram à clínica me visitar. E a partir daí, foi um novo começo na minha vida. Foi onde eles começaram, eles meio que me adotaram. Então, você imagina o amor de Cristo por alguém que você não conhece, alguém que você nunca viu na vida. E esse amor trouxe esse casal para cuidar de mim. E o amor cura, né, Lê? É impressionante como o amor cura, um abraço, uma palavra. Totalmente. E eu ali, eu recebendo aquelas orações, eles iam todos os dias praticamente. Depois tiveram autorização para me tirar da clínica, me levaram para casa deles, com filhos pequenos, imagina você. E ali Deus foi trazendo para mim uma noção de vida. Eu comecei a experimentar esse amor que até então eu não sentia. Era algo de Deus mesmo, era de fora para dentro. Porque até então eu buscava. Muitas pessoas até falavam comigo, dentro de você, a cura está dentro de você, mas não adiantava. A cura, ela veio de fora. É do alto. É do alto. Eu experimentei. E eu vou te falar uma coisa. Depois de um tempo que eu recebendo essas orações, estando lendo a Bíblia, estando com eles tendo esse cuidado, e um dia eu fui para casa, eu comecei a ficar semi-interna.
Num final de semana eu peguei os comprimidos que eu levava, dei descarga e falei, nunca mais eu vou tomar remédio. Você creu? Eu criei. Mas eu quero deixar uma fala aqui também, que eu não estou incentivando ninguém a parar de tomar o remédio indicado. Essa foi a minha história. Sua experiência. A minha Exato. história. A gente não tem psiquiatras, psicólogos, pessoas completamente capacitadas que Deus usa para nos abençoar. Capacitadas. Foi o meu caso, a minha história. E dali eu falei, vou sair da clínica. Os médicos, os psiquiatras, eles fizeram o meu marido e a minha mãe assinarem um termo de responsabilidade. Porque eles diziam que eu era suicida, que eu não poderia nunca parar de tomar remédio, de fazer terapia e precisava, imagina você, depois de 6 meses, eu ainda precisava ficar um pouco mais, imagina. Então, eles assinaram um termo de responsabilidade e eu saí daquela clínica. E a minha vida foi sendo restaurada. Amém. Tudo que eu sonhei na minha vida era uma família, uma mesa. Eu sonhava com uma família em volta da mesa, sabe? E eu tinha um marido, eu tinha uma filha. Só que quando eu voltei para casa, restaurada, crendo que o Senhor estava fazendo milagre na minha vida, o meu marido separou de mim. E aquilo eu chorava, eu falava, Deus, por quê? Como assim que eu estou agora entregue, que eu comecei a sentir a sua alegria? E o meu marido me deixa e ele dizia, eu te amo, mas eu não quero mais Ele não você. conseguiu lidar com aquela situação. Ele não conseguia, mas tem algo muito interessante. Quando o Senhor faz, Ele faz de verdade. O meu marido saiu de casa e ficou 8 meses fora. E quando Deus trouxe ele, restaurado, um homem que dizia assim, eu não quero entrar numa igreja porque pastor quer tomar dinheiro. Não vem tomar meu dinheiro, não. Ele tinha pavor de ir a uma igreja evangélica, ele não gostava de jeito nenhum. Foi então que eu comecei a orar, mesmo sofrendo, eu orava. E ele voltou, foi a um encontro, mesmo sem crer. E lá, nesse encontro, ele voltou transformado. O Senhor me transformou, Ele não mudou nada em mim, Ele me transformou. Por isso eu digo assim que eu sou uma improvável, eu sou um milagre. E ele voltou apaixonado com Jesus. Benção, que lindo! De orar de madrugada, ajoelhar. E Deus me deu uma família transformada, um marido transformado. E então eu pude experimentar o renascimento. Batizei e então na casa do deputado, do João Leite, eu também oficializei a nossa união. Que lindo! Foi lá que eu casei, eles são nossos padrinhos e a minha vida também teve uma outra transformação. Porque quando eu tive a minha primeira filha, eu enchei 43 quilos e os médicos disseram que eu não poderia ter mais filhos. Então eles iriam me ligar, esqueceram, mas me proibiram de ter filhos. Em seguida veio Vitória. Depois veio a Vitória, A Vitória. Meu marido ainda falou, a Vitória vai hoje tem quantos anos? 23. Gente, que bênção. 23. A Ludmila tá com 31, fez 31 e Vitória 23. E quando eu escolhi o nome, meu marido falou, isso não é nome, é resultado. Exatamente, é o resultado de Jesus na nossa vida. Ela carrega literalmente a Vitória. Ela carrega, exatamente. Então, eu pude ter uma família transformada. Hoje nós moramos há quase 12 anos na Alemanha e nós abrimos a nossa casa, recebemos pessoas, recebemos jovens lá que vão morar conosco, que ficam lá e lá estão trabalhando, formados, casados. Então foi a extensão do Senhor na nossa vida. O que era um diagnóstico de não cura, de suicida, de depressão, desde o ventre da minha mãe,
porque não foi uma gravidez desejada, né? Você já se sentia rejeitada desde Isso era sempre. Era uma rejeição constante na minha vida. Mas o dia que eu li em Jeremias 1:5, antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te separei para profeta nas nações. Lindo. Eu entendi quem sou eu em Cristo. Amém. E quem é Jesus em mim. E não importa qual foi a minha história. Não importa se meus pais quiseram ou não que eu estivesse aqui. Mas o autor da minha vida, ele sonhou comigo, ele planejou que eu estivesse aqui. Ele sabe cada Ele fio de sabe cabelo da sua tudo, cabeça. exatamente. Ele tem meus dias contados e isso fez toda a diferença. Então, quem sou eu em Cristo? Quem é Cristo em mim? Daí, querida, a minha identidade. Eu sei que eu sou amada. Eu sei que eu vim para essa terra para viver o melhor de Jesus em mim. O melhor dessa terra, o melhor de Cristo. Ai, meu Deus, A coisa salvação. linda. Glória a Deus. Então eu amo assim falar para as pessoas, sabe, que Jesus, ele é a vida em nós. Que eu pude experimentar essa transformação de ser improvável, de não ter nenhuma chance de estar aqui agora, porque eu poderia estar numa clínica ainda, eu poderia estar com todo tipo de dependência e eu estou aqui dependendo apenas dele. Glória a Deus. Dependendo Que do coisa nosso linda. Deus, com 2 filhas maravilhosas, uma já é casada e nós estamos lá na Alemanha. E agora temos essa ONG de missões com missionários, Brasil, Alemanha. Estamos aqui para glorificar, eu estou aqui para glorificar. E uma outra coisa muito importante que aconteceu na minha vida, perdão. Eu ia falar isso, eu ia falar, Lê, não Perdão. vai falar, mas eu vou ter que pontuar que isso é importantíssimo. Isso é super importante. Isso nos restaura, Porque, nos transforma. sim, quando nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, como está escrito na palavra, eu pude entender que todas as pessoas que um dia fizeram machucaram. algo comigo, elas foram usadas. Mas o Senhor que traz o perdão. E eu não perdoei porque eu estava, tudo bem, vou perdoar, tá lindo, maravilhoso. Não, eu entendi o ordenamento de alegria na minha vida e eu perdoei. Amém. Todas as pessoas que um dia me magoaram. Amém. Então isso é algo para toda a nossa vida, porque é o que Jesus quer para nós. Então é vida e vida em abundância, longe dele. Se ele nos perdoou, né, de maneira tão linda, Sim. e ele manda que a gente perdoe, É um nós temos que ordenamento. obedecer. A gente não sente para perdoar, a gente perdoa para sentir. Amém. E ainda que não sinta, mas é um ordenamento, perdoe. Amém. Então isso fez toda a diferença. Ter realizado a oficialização do meu casamento, sabe, fez muito. Eu Esse concerto lindo. Concerto lindo de Jesus na minha vida. E eu vou te falar, os milagres não param, porque o Senhor renova todos os dias vida em mim. Amém. E eu sou muito grata a Ele, apaixonada com Ele, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Glória Deus. a Deus. Ai, gente, eu queria ficar aqui ouvindo a Lê, porque assim, é cada detalhe mais lindo do que o Senhor tem feito na vida dela, e eu tenho certeza que você foi abençoado com esse testemunho. E para finalizar, é isso que fica, né? O amor de Cristo por nós, o milagre que Ele faz nas nossas vidas todos os dias, a restauração, a cura e a importância do perdão. Lê, querida, não tem como te agradecer Obrigada. o tanto que esse testemunho fala ao meu coração e vai falar Amém. no coração de Amém. muitas pessoas. Que o Senhor te Amém. abençoe, abençoe Amém. sua família, viu, querida? Amém. E eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Agradecer a 8 Filmes por estar aqui conosco, trabalhando para que você ouça esse testemunho. E o Açaí Fresh, nosso patrocinador. Fiquem com Deus.